Quase Moral Focoabo, AK Show aqui na Rádio Diamond, todas as semanas transmitido o bom e do melhor da cultura africana, dos valores africanos aqui a partir do Reino Unido. Lembrem-se, todas as semanas estamos aqui ligados para assim conectar povos, irmãos, para conectar culturas e trazer o que é o bom e do melhor da nossa cultura, da nossa espiritualidade. Lembrem-se que este é o nosso Parlamento. Esta é uma plataforma que visa a unificar e a juntar as correntes que foram partidas durante décadas. Fiquem ligados, hoje teremos um programa muito pertinente. A pergunta que nós lançamos para si hoje, nós teremos vários convidados de dois países irmãos, e são mesmo irmãos, dois países irmãos, na qual a pergunta que nós lançamos para si é esta que está no seu ecrã. A pergunta que lançamos para si é esta que está no seu ecrã. Eu de certeza que já está a acompanhar. Estamos em direito em todas as vertentes, que é extremamente importante trazer do bom e do melhor do que é nosso. Mas a pergunta que a pergunta de hoje é esta: será que existe vontade política? Será que existe vontade política dos políticos de Angola em criar leis? Para promover o regresso dos filhos de Angola? Será que existe? Esta pergunta que nós lançamos para si, para toda a comunidade angolana, toda a comunidade africana espalhada pelo mundo afora. A pergunta é mesmo esta, que vocês estão... será que existe vontade política em Angola, dos políticos em Angola, em criar leis para que os angolanos, os angolanos e os filhos da África, nascidos no Brasil, na Europa e na América, regressem em Angola? Será que existe vontade política? E para nos ajudar a quebrar este programa, vamos ter este convidado especial, o deputado Lindo Tito, deputado independente da Assembleia Nacional em Angola. Como podem acompanhar, este é o deputado Lindo Tito, que é um deputado independente. Também teremos, a partir do Brasil, Minas Gerais, teremos Tateto Jalabó, Tata Geraldo, que é um líder espiritual em Minas Gerais, um líder que também ajudou assim na digressão da rainha do Congo em Minas Gerais e no Brasil no geral, não é? Este é o Tateto Jalabó, mais conhecido por Tata Geraldo, como podem acompanhar. E também teremos um ativista comunitário, um panafricanista, que também participou na digressão da rainha do Congo, que está residente em São Paulo. Teremos o irmão Zila Lemba, Nzambi, a partir de Rio de Janeiro, a partir de São Paulo. Por isso é que vamos quebrar. Traz a minha câmera para mim. Hoje vamos assim quebrar e poder analisar profundamente sobre esse tópico. Mas antes de mais, também vamos falar um bocadinho da Igreja Universal, como estão a acompanhar o escândalo. Acho que vai ser o tema da abertura. Vamos falar também da Igreja Universal, como todo mundo está a acompanhar o escândalo da Igreja Universal em Angola. Vamos falar um bocadinho da Igreja Universal, mas antes de irmos pelo tópico principal, a pergunta principal do programa, acompanhe este vídeo rápido da Igreja Universal e vamos ouvir a opinião também dos nossos convidados antes de irmos pela pergunta principal do programa. Vamos passar este vídeo muito rápido, onde ilustra esse escândalo que está a acontecer em Angola, da Igreja Universal. Acompanhe este vídeo muito rápido e voltamos já a seguir com os nossos convidados, já estão em linha. Acompanhe este vídeo e voltamos já a seguir. Até já. A agitação tomou conta da Catedral do Morro Bento.
No meio da confusão, percebemos que os pastores angolanos exigiam que os seguranças e alguns pastores brasileiros abandonassem a Catedral do Morro Bento, o que acabou por acontecer. Nós até não sabemos, somos segurança da igreja. Não sabemos por que está acontecendo isso. Os segurança querem impedir a manifestação justa dos pastores. Tem que sair fora. Segundo o grupo de pastores da IURD, o desentendimento entre as partes só acontece porque a gestão brasileira não tem sido séria na gestão da igreja e na relação com os pastores angolanos. Temos observado que as suas práticas não mudaram, continuam sendo as mesmas práticas. A prática do racismo, a prática da evasão de divisa, a prática de corrupção ativa e passiva. E por essa razão, nós, angolanos, viemos hoje declarar ruptura com a gestão brasileira. Nós, de hoje em diante, não teremos mais nenhum convênio com a gestão brasileira. Nós não aceitamos os crimes cometidos pela gestão brasileira. A discórdia entre irmãos em Cristo começou a sentir-se com mais força no dia 28 de novembro de 2019. A Catedral do Morro Bento será a sede da Comissão de Reforma da Igreja Universal do Reino de Deus, encabeçada pelo senhor Bispo Valente Luiz. A partir de hoje, aqui será a nossa sede, a sede da Comissão de Reforma. Como acompanharam, este é o vídeo da abertura do nosso programa. Vamos assim trazer os nossos convidados, não é? Para poder analisar esse tópico extremamente importante que de uma certa forma pode já estar a criar rupturas na boa relação, não falo até do governo, mas na boa relação dos irmãos brasileiros, aqueles irmãos que sentem-se parte da Angola, que sentem-se parte da... Sim, agora sim, nós estamos no ar, já estamos no ar, temos aqui os convidados. Sim, estamos. Sim, dá-me só um minuto. Dá-me só um minuto, já estamos no ar. Já temos os nossos convidados em direito, para assim podermos analisar este tópico, não é? Mais uma vez, como lembra-se, estamos a falar da situação. Vamos debruçar um bocadinho dessa polêmica que está a acontecer em Angola, entre a Igreja Universal e também os pastores angolanos em Angola, e com a liderança da Igreja Universal. Mas lembrem-se que o tópico principal do nosso programa é este que vocês estão a acompanhar no ecrã. Este é o tópico principal do nosso programa. Será que existe vontade política? Será que existe vontade política dos políticos em Angola em criar leis para com que os angolanos e os filhos de África, que nascidos no Brasil, Europa, América, regressem em Angola? Será que existe vontade política, sim ou não? Nós temos visto Ghana com esta política de aproximação aos filhos da diáspora. Temos visto Gâmbia, temos visto alguns países africanos que já expressaram o interesse a nível governamental, a nível político, de estender a mão por regresso dos seus concidadãos e também dos filhos da África que saíram, que foram capturados, eu não gostamos de chamar esse nome de escravo. Os nossos ancestrais foram capturados e levados à força para o Brasil, para a América, para a Jamaica. E pondo em conta que muitos filhos da África expressam assim a sua vontade de regressar à terra-mãe, ao continente berço da humanidade, a pergunta que nós fizemos é essa: será que existe vontade política dos políticos? Será que existe de receber os grandes filhos da África? Por isso é que, mais uma vez, temos aqui, vamos ter o convidado especial, Lindo Tito, que é um deputado independente em Angola. Também vamos ter o Tata Geraldo, que é um dos líderes tradicionais, líderes espirituais em Minas Gerais. E também vamos ter o ativista cultural, ativista espiritual, o panafricanista Nzila Nzambi, a partir de São Paulo, Brasil.
Vamos começar em Angola. Fala-nos um bocadinho da sua trajetória como deputado independente em Angola. Senhor deputado Lindo Tito, muito rápido. Bom, eu sou deputado em Angola desde 1992, fui eleito pela primeira vez. O meu percurso político tem sido o de um servidor da Angola e dos angolanos, né? Tenho procurado sempre olhar para os mais elementares interesses dos meus eleitores e fazer desse interesse a minha maior inspiração, a minha bússola para os meus atos, as minhas atividades políticas até agora, né? E sabe perfeitamente que em Angola a nossa atividade política não é reclínea, é turbulenta, né? E eu também passei por esta turbulência, mas é próprio da vida política. O fundamental na vida política é termos o sentido e o sentimento de servidores, pois só com esse espírito que podemos ajudar um país que viveu décadas de conflito fratricídio, né? E que deixou sequelas, destruições, mortes, mágoas, dores, sofrimento, e que precisa mais cedo quanto possível renascer das cinzas, né? E tem sido feito isto com o empenho de todas as autoridades políticas, autoridades religiosas, das personalidades da sociedade civil, enfim, de todas as frentes unidas de Angola e por Angola, né? Sejam elas no interior da Angola ou mesmo na diáspora, né? Mas não podemos deixar de reconhecer o papel relevante que a nossa diáspora tem jogado neste quadro de recuperação do país, reconstrução, redefinição das políticas para que Angola e os angolanos possam se sentir melhor e mostrar um novo ar neste quadro que nós estamos. Okay. A nossa diáspora também fala da diáspora, falar de todos os povos, amigos, irmãos. Aliás, o Brasil tem sido até aqui um parceiro indissociável da Angola, desde a sua fundação como Estado, como nação, 11 de novembro de 1965. Aliás, foi o primeiro país no mundo a reconhecer a independência da Angola. O Brasil tem estado ali, tem estado presente. Nós hoje temos muitos brasileiros a trabalharem aqui, a darem o seu contributo, do ponto de vista de tecnologia, trazerem aqui o know-how fundamental para o nosso país. E agradecemos muito por isso o Brasil e os brasileiros têm feito para esta imensa pátria, esta Angola. Aliás, antes desse programa fomos trocar algumas impressões interessantes, tanto do Sr. Geraldo André como do amigo Ngila Nzambi, das suas passagens por esta bela pátria e, aliás, dos conhecimentos que têm culturais, reais, sociais desse país, que é também o vosso país, afinal de contas. Exatamente. Indo muito rápido, dá-me a minha câmera, indo muito rápido a São Paulo, fala-nos um bocadinho da sua jornada, da sua caminhada em Nzila Lemba, muito rápido mesmo, antes de entrarmos diretamente para o programa. Fala-nos um bocadinho da sua caminhada como pan-africanista, como ativista comunitário. Fala-nos um bocadinho muito rápido da sua caminhada. Kiambote, Pandiami, Kiambote, Nzambi. Sempre falar um pouco da ancestralidade, né? O que eu sou é resultado da minha mãe, né? Minha mãe é uma mulher preta, filha e neta de angolana, nascida no sul da Bahia. Então a minha ligação com toda a espiritualidade de Angola, ela nasce no meu quintal quando tem Quitembo, o rei Inquice de Angola sentado. Isso me potencializa a perceber o quanto que os negros são maltratados no Brasil. Todo pelo processo de racialização, pelo processo de desumanização, né? Aí isso me faz pensar a racialização, a desumanização do povo preto, isso me faz pensar políticas e ações para combater. Uma delas, nós estamos aqui, ó, nós temos aqui já há 6 meses de pandemia, e a gente tem um projeto chamado Quindesi, que a gente atende 100 pessoas, 67 pessoas são de Angola, a gente entrega cesta básica, entrega uma máscara e orientação e produtos de limpeza. Então, a minha ação
política, cultural, ela nasce em prol do povo preto, em prol do povo periférico, porque é isso que a gente tem que fazer, a gente tem que servir o nosso povo. Kiambote, Panguinhame, Kiambote por estar aqui, irmão Alfa. Obrigado. Exato. Muito rápido. Falando sobre a sua... Eu sei que ainda este ano, ano passado, teve em Angola. Como é que foi a sua digressão em Angola, voltando na sua terra, na sua terra natal, sua terra de origem? Estar em Angola, para mim, é reforçar o que eu venho aprendendo com o panafricanismo, que eu sou brasileiro porque os meus ancestrais foram sequestrados, né, e trazidos para cá. Então, quando eu me entendo africano em primeiro lugar, que é o que eu digo, quando eu fui dialogar com o nosso irmão Tito, que é político em Angola, com o nosso irmão de Minas mais velho, eu disse, eu sou um africano da diáspora. Né? Então, me entender um africano, a minha vida entra num processo de suleamento, de entender toda a minha ancestralidade. E aí eu vou podendo pulsar e fazer em prol dos nossos. Aqui eu tenho uma pós-graduação em Psicologia Política pela USP, estou agora tentando meu mestrado na Unifesp, também na USP, para discutir as nossas questões de racialização e desumanização do povo preto. Eu também trabalho com cinema e TV já há 9 anos em São Paulo, né, e tem um projeto nas favelas, nas periferias, para a população negra e população periférica e indígena, de cinema, para poder a gente utilizar essa ferramenta que está muito na mão da branquitude, que está muito na mão da classe média, e a gente precisa, assim como você, Alfa, está produzindo um canal, uma rádio, produzir as nossas mídias também, para a gente ser mais visto, né? Então, a minha ação né, nos movimentos sociais, nos movimentos culturais, parte a partir da racialização e desumanização do povo preto na diáspora, né? E o Brasil é a maior diáspora, né? Exatamente. É importante sempre enfatizar que o Brasil é a maior diáspora africana fora do continente africano. Lembre-se que o Brasil é onde está concentrado o maior povo bantu. Fora de África. É importante enfatizar que o Brasil é sim uma nação africana, de africanos que simplesmente nasceram e cresceram no território que hoje chamamos de Brasil. Indo muito rápido para Minas Gerais, fala-nos um bocadinho sobre a sua caminhada. Eu sei que o Teto Jalabó, mais conhecido por Geraldo, tem uma caminhada muito longa, sendo um líder espiritual, um líder comunitário. Fala-nos um bocadinho rápido da sua caminhada até chegar aqui. Pois é, eu sou o 12º filho de uma família onde o pai teria sido libertado pela lei sexagenário aqui no Brasil, e eu trago a ancestralidade no meu sangue, né? No meu sangue, né? Se eu nunca tivesse sido África, eu diria que já era africano, por causa da ancestralidade. E isso me conduziu a ser um líder espiritual, uma vez que nós tratamos dos cultos dos ancestrais. Isso me fez, agora mais recentemente, em 1997, eu ir para Angola. E para mim foi assim um reencontro, eu fui sabatinado lá no Casenga, né? Fui sabatinado pelos terapeutas, pelos sobas tradicionais, para saber onde é que eu tinha aprendido as coisas que eu falava lá, não é? Um pouco de Kimbundu, um pouco de Kikongo, um pouco de Umbundo, e sabia algumas coisas. Era aquilo que chegou para nós, escravizado, mas que eu consegui levar para lá ainda, levar alguma coisa assim, e trouxe muita emoção para as pessoas de lá. Mas eu também fiquei muito feliz, né, quando eu sou capaz de falar, por exemplo, da alma, né, aquela mulher que pariu para dar os filhos e o marido para ser um guerreiro, né, para lutar pela independência. A própria bandeira de Angola, que tem lá uma katana, tem uma engrenagem, quer dizer, a katana que o progresso deverá vir através da guerra de katana, onde foram expulsos os invasores de Angola para
para poder, então, em 1975, criar os partidos que iriam governar o país. Isso foi muito bom e eu aprendi a história de Angola vivendo aí dentro, sofrendo malária. Eu aprendi a história de Angola tendo tifoide, né? Bebendo água não limpa, água vinha de Cacoacoa, água vinha do Rio Bengo, a água vinha dificilmente do Rio Kwanza, poucas vezes passava no tratamento, apenas um comprimidinho, né? De colocava lá dentro da carrinha de água, né? Para poder a gente beber daquela água lá e já estava tratada. Então eu vivi para aprender o que eu poderia trazer de Angola para o Brasil que pudesse dar um calento aos meus irmãos que eu aqui deixei. Ok. Então, quando eu falo em Angola, eu falo desse jeito, né? Eu pus um pé lá e agora eu estou com o pé, a cabeça, o corpo todo lá dentro, e aqui eu dou aula de cultura banto. E vou defender, agora em setembro, defender meu doutorado na UFMG, e depois eu vou fazer a divulgação desse doutorado para a gente poder falar que eu vou falar só de cultura banto. Ok? Exato. Como estão a acompanhar mais uma vez, nós estamos a transmitir este programa em todas as vertentes possíveis. Estamos em direto a partir da rádio Diamante, em inglês é diamond.com.uk. Para quem puder acompanhar o programa, nós estamos totalmente em direto também nas redes sociais. Estamos também no Facebook a transmitir em direito, na página Alpha Quabo, a.k.a. Show. Estamos também a transmitir na Rádio Diamante, a Rádio Diamond. E aqui na Inglaterra pode escutar no seu carro, pode escutar no seu telefone. Isto é importante. O objetivo principal é podermos estreitar estes laços de amizade, estes laços espirituais, ancestrais que nos unem. Por isso é que nós estamos a trazer esse programa. Lembrem-se que todas as semanas aqui nós trazemos deputados, trazemos homens da política, da cultura, trazemos homens do desporto, homens de comunitário, que visam assim a estreitar estes laços de amizade que nos unem como africanos e também como cidadãos deste planeta Terra. Por isso, o programa, mais uma vez, repito, a pergunta que lançamos no ar é esta, que estás a acompanhar no seu ecrã, para quem está nos a acompanhar via audiovisual. A pergunta é esta que está no seu ecrã. Será que existe vontade política dos políticos em Angola em criar leis? Será que existe em criar leis que os angolanos e os filhos da África, nascidos no Brasil, na Europa e também na América, regressarem para Angola? Será que existe essas políticas? Esta pergunta que nós fizemos, por isso é que endereçamos assim esse convite ao deputado independente Lindo Tito, do Parlamento em Angola. Também convidamos Tata Geraldo, que é um líder espiritual em Minas Gerais, Belo Horizonte, e também convidamos o nosso irmão panafricanista Nzila Nzambi, que é para podermos falar abertamente sobre este tópico. Mas antes de nós entrarmos para o tópico principal, a pergunta que nós fizemos para o nosso deputado independente Lindo Tito: qual é a sua opinião sobre o que está a acontecer em Angola? Esse escândalo da Igreja Universal, o escândalo do pastor Edir Macedo, praticamente com as suas palavras de condenar não só os pastores da Igreja Universal em Angola, como também até o povo angolano no geral, de amaldiçoar mesmo, assim posso assim dizer. Qual é a sua opinião como fazedor da política em Angola? E também o seu nome foi mencionado na Record, numa pequena reportagem que eles fizeram. Muito rápido, qual é a sua opinião? Qual é o seu ponto de vista acerca dessa situação que está a acontecer em Angola? Bom, para mim, acho que há algum empolamento da situação e um tratamento não realista do conflito dentro da IURD angolana, né? Sublinho IURD angolana, porque a IURD foi reconhecida em Angola pelo direito angolano. Logo, é uma IURD angolana, tal como as outras confissões religiosas em Angola, que têm este reconhecimento pelo Estado angolano e exercem plenamente as suas atividades. Ora, o que de facto está a acontecer na IURD é um conflito interno
entre os crentes da IURD, pois os entendimentos já duram mais ou menos 2 anos e não houve uma capacidade de gestão e resolução do problema dentro da IURD, até que acabou por transbordar para a asta pública. E um transbordar que começou a preocupar a sociedade e começou a perturbar a ordem e a segurança pública, pois houve situações muito graves de agressões, de utilização de grupos de malfeitores para atacarem este ou aquele. Fundamentalmente, os grupos de malfeitores foram contratados pela atual liderança da IURD para desalojar o grupo de outro grupo que tinha tomado conta das igrejas, dos templos, né? Mas o mais preocupante para nós é o facto de ter havido algum envolvimento político, fundamentalmente de autoridades políticas brasileiras, quando não devia ser, e transformar num conflito interreligioso numa situação de angolanos contra brasileiros. Não é nada disso que está a acontecer. O problema não reside entre angolanos e brasileiros, o problema reside dentro da IURD, da gestão da própria IURD, e o problema está circunscrito. O facto de ter transbordado levou a que as autoridades angolanas pudessem agir no âmbito das várias denúncias que foram feitas, né? O grupo de angolanos fizeram muitas e essas denúncias tinham que ser objeto de investigação. E nessas investigações há alguns elementos que são muito preocupantes e que as autoridades públicas provavelmente tomarão alguma decisão, né? Na minha modesta opinião, é que a IURD tem violado com alguma gravidade as leis angolanas, né? Porque a religião deve ter algum procedimento que não ofenda os bons costumes, que não põe em causa a segurança pública, que não põe em causa a harmonia social, né? Nós temos acompanhado de um tempo esta parte a situação fundamentalmente da vasectomia, que é uma prática dentro da própria IURD, e sabemos todos que nenhuma religião para além da IURD proíbe a procriação, né? E a vasectomia tem exatamente o que é, ou seja, essa procriação. E isso gerou conflitos, né? E está a gerar conflitos, gerou processos judiciais, inclusive, e existem processos judiciais que estão em curso, né? E acho que as autoridades brasileiras devem compreender que o problema não é de angolanos e brasileiros, o problema é dentro da IURD, é um conflito interreligioso que devia ter sido resolvido pela própria IURD, mas agora vai ser resolvido, obviamente, pelos tribunais angolanos, porque as duas partes apresentaram a queixa junto dos tribunais e os tribunais estão a tratar dessas questões. Agora, muito rápido. Será que muito rápido mesmo? Será que este escândalo pode afetar as boas relações entre povos? Vamos até esquecer do governo. Será que isso pode afetar a relação entre povos? De longe. Peço desculpa só, peço ao Tata Geraldo que o barulho externo está a acontecer, que acho que tem alguém ao seu lado a fazer barulho, que senão estamos a ouvir o som. Tata Geraldo, temos alguém do seu lado a fazer barulho, se fecha a sua porta ou qualquer coisa, estamos a ouvir barulho externo. Sim, pode continuar. Não, de longe. Mas será um problema entre brasileiros e angolanos. Não, nós somos um mesmo povo, né? Nós temos laços de cooperação e de amizade seculares, né? Não são laços de estados, laços de povos, né? Que resulta das nossas ligações ancestrais, da nossa cultura comum. E nunca uma coisa desta que só envolve a Igreja Universal vai perturbar relações. Há aqui, de forma negativa, uma exploração política pelas autoridades brasileiras. Por quê? Porque o Brasil tem deputados que foram eleitos eleitos através da IURD, né?
E esses é que são, digamos, os pivôs para tentar transformar num conflito interreligioso, numa situação de relações entre dois povos, o que não vai ser possível, porque nós aqui em Angola estamos claramente entendidos do ponto de vista de separação das coisas. Uma coisa é um conflito interno dentro da IURD, outra coisa são as relações entre Angola e o Brasil, entre os povos de Angola e de Brasil. Aliás, nós somos, como lhe disse, um povo que tem relações invioláveis e relações que nunca podem ser colocadas em causa, né? Lamento profundamente o facto de ter o presidente Bolsonaro ter se envolvido nisso, quando devia ter estado distante dessa situação. Mas o presidente de Angola, de forma muito sábia, sobre responder à sua carta e na perspectiva de que, esse é um conflito interreligioso, se há laivo de factos criminais, são os tribunais que devem tratar, não são os políticos, né? Os políticos devem acompanhar até onde considerar que é uma perturbação, tomam uma decisão, e a decisão poderá ser clara, qual? Eventualmente da suspensão da atividade religiosa por parte da confissão religiosa que é a IURD. Exato. Indo para o Brasil, São Paulo, irmãos Nzambi, será que este escândalo pode afetar muito rápido mesmo? Será que este escândalo pode afetar as boas relações entre irmãos brasileiros, como também irmãos angolanos, na sua opinião? Bom, o que a gente pode pensar a partir de tudo que está acontecendo e a partir do próprio canal que está dando oportunidade, é através do diálogo a gente poder ter uma visão mais ampla do que é essa situação. Ou seja, se a gente abrir para o diálogo através das mídias, para o diálogo, para discussões, através de encontros, a gente vai poder combater isso. Por quê? A gente precisa entender que o projeto neopentecostal no Brasil é um projeto que começa em 1978, aqui no Brasil, a expansão das igrejas evangélicas. E aí o seu Tata pode dizer melhor, as igrejas evangélicas aqui, de alguma forma, atacam os templos de cultura africanas. Então a gente também tem que ter um certo olhar. E aí, com esse projeto político neopentecostal aqui no Brasil, a gente precisa olhar uma outra coisa, uma outra dinâmica que está acontecendo. A expansão dessa atuação religiosa e política dentro da política brasileira, que hoje a gente tem parte do nosso parlamento evangélico. E isso é um problema para a nossa política, porque a gente vai olhar o quê? O quadro atual do desgoverno do Brasil. Agora, tentando responder sua pergunta, se nós criarmos meios de diálogo sincero entre essas duas mátrias, né, porque para mim eu não entendo o Brasil como um pátria, como quando eu vejo o Brasil como uma extensão da África, eu entendo que ela é mátria, de mãe, de mulher no centro. Se a gente abrir para a discussão, abrir para o diálogo, a gente vai ter pelo contrário, nós vamos crescer muito junto. E aí também entender que esses projetos neopentecostais evangélicos, religiosos, eles são de interesses de uma sociedade racista, pelo menos aqui na diáspora. Então, eu acho que se faz necessário, só para concluir a minha parte, se faz necessário entender essa problemática, porque ela dá oportunidade de nós, como africanos da diáspora e os africanos do continente, abrir um diálogo, que esse foi um problema criado a partir de uma religião embranquecida. E que ela, na diáspora, ela vai reproduzir racismo. Vai reproduzir racismo contra os terreiros, né? Mas, voltando, se nós continuarmos um diálogo aberto, né, da forma que o canal do Alpha Combo está propondo, a gente consegue, pelo contrário, superar essa crise e mostrar essas duas co-irmãs que nós podemos andar junto, de mão dada, juntos se relacionando, juntos se fortalecendo. Agora, esse caso da religioso, a gente não pode permitir que interfere nas nossas relações. Né? Exato. Indo para Minas Gerais, Tata Geraldo, qual é a sua opinião acerca desse escândalo? Porque, quer não, já tem envolvimento político brasileiro e chegou até uma escala mundial.
de muitos ativistas angolanos a questionar o povo brasileiro. Na sua opinião, muito rápido, Tata Geraldo, como líder espiritual, qual é a análise que faz sobre esse caso? Minas Gerais. Eu queria dizer o seguinte, que eu já havia entendido que essa invasão religiosa, entre aspas, das igrejas pentecostais em Angola iria dar no que deu. Eu sabia que um dia essas igrejas tradicionais, elas iriam ser expulsas de Angola, como deve ser e está sendo. Agora, aqui no Brasil tem um problema cultural muito grande que nos afeta, é a questão da falta de escolaridade. As pessoas, elas votam pela emoção, porque o país é um país democrático, a pessoa vota na emoção, e hoje nós temos pelo menos 50% do parlamento formado por evangélicos, nos 3 poderes, hein? Eu estou falando do judiciário, no executivo e no executivo, judiciário e legislativo. O que acontece? Eles têm agora o povo na mão. Nós temos um presidente da República que é evangélico fervoroso, e abaixo dele ele coloca todo mundo, inclusive ele conseguiu através dessa questão do evangélico robotizar as pessoas, e também a informática. A própria informática hoje, ela trabalha com o robô. Então, o robô multiplica um voto exponencialmente, o que é um crime e que hoje está sendo investigado aqui no Brasil, essa questão da robótica, da utilização da robótica para poder ganhar fiéis e etc. Sabe por quê? Porque o povo vai lá e vota. Então, o que acontece? Essas igrejas aqui no Brasil estão ocupando um espaço sem tamanho, que nunca ocupou. E eu fico a pensar como é que a gente vai poder fazer isso, que lá em Angola é fácil, entre aspas, é fácil, porque o povo de Angola acostumou a lutar, saiu de uma luta agora em 1975, nós saímos de uma luta em 1822. Então, o tempo que nós já vivemos sem pensar em guerra, em luta e etc, é muito maior do que o do povo angolano. Se a pessoa chegar e falar uma bobagem, como o evangélico falou, dentro de Angola, eles põem para fora. O que não pode acontecer, nós não conseguimos aqui no Brasil. E o crescimento está sendo exponencial. E isso, eu tenho certeza que entre Brasil e Angola não tem nenhum tipo de resquício. São 2 nações, irmãs, co-irmãs, e de mãos dadas nós haveremos de vencer isso. Nós contamos com o parlamento angolano para nos ajudar nisso, porque nós temos muito que aprender com Angola para poder saber o que nós vamos fazer aqui com essa invasão horrorosa, horrenda, de demônios, que eles são os demônios, que vem para poder atrapalhar nossos cultos, que tem tudo a ver com a cultura angolana, e eles vêm, entram para dentro das nossas casas, quebram os nossos inquices, quebram as nossas imagens, quebra os nossos tambores, os nossos atabaques, põe fogo nas roupas, aquelas roupas bonitas que nós vimos aqui antes da reunião aqui. Eles queimam tudo e batem no Pai de Santo, batem no zelador, batem no Soba, batem em todo mundo, e está tudo certo. Então essa é a nossa realidade aqui hoje, entendeu, Coabo? Exatamente. Movendo rápido para Angola, como deputado, como fazedor da política, qual é a análise que faz sobre o pastor, a liderança, o líder da Igreja Universal, Edir Macedo, de condenar, de amaldiçoar o povo angolano? O que é que o parlamento angolano pensa? Obviamente está ligado diretamente ao aparelho político em Angola. O que é que os deputados, porque vocês são fazedores das leis, o que é que os deputados pensam sobre isso, e o que é que se pode fazer que é para poder estreitar estes laços espirituais
não só cultural, mas espirituais, porque nós temos visto a invasão das igrejas em Angola, igrejas por todo lado, mas como é que vocês veem e analisam as igrejas de matriz africana no Brasil, que também querem regressar a Angola, querem regressar à sua terra, porque abraçaram sua espiritualidade? Qual é a sua opinião acerca disso, deputado Lindo Tito? Bom, deixa-me dizer o seguinte, é que as autoridades políticas angolanas receberam... Dando seu espaço à Câmara, não fiquem muito colado à Câmara, porque senão vão aparecer todos no ecrã. Exato. Exato, sim. Que as autoridades políticas angolanas receberam com bastante preocupação as mensagens ofensivas do bispo de Macedo, né? E as autoridades angolanas deixaram claro que não vão permitir e não vão aceitar que o bispo de Macedo continue assim a tratar Angola e as suas autoridades, né? Pois está a faltar da parte do bispo de Macedo alguma ponderação e separação das águas, né? Quando digo separação das águas, é ele olhar para o que ele criou durante longos anos dentro da Igreja Universal, que é exatamente consequência do que está a acontecer. E nada tem a ver com as autoridades políticas angolanas, né? Porque as autoridades políticas angolanas têm apenas que regular o exercício da atividade religiosa de acordo com as leis que o país tem, né? Assegurar que todas as confissões religiosas exerçam em pleno as suas atividades dentro dos limites que a lei permite, porque a lei não vai, ou seja, as autoridades não vão permitir que uma confissão religiosa, por exemplo, viole os direitos fundamentais, como esse que falei da vasectomia, e uma violação flagrante a um direito fundamental, e não só a cultura, a nossa cultura africana. A procriação é um dos elementos essenciais para qualquer africano. Também olhamos para uma pobreza, deixa eu dizer com franqueza, de espírito e de capacidade de líder religioso, né? Porque praguejar não é próprio de um líder religioso. Pelo contrário, o líder religioso deve trabalhar para salvar as almas, para transmitir o amor, para transmitir a paixão, para transmitir a crença em relação ao Nosso Senhor, né? E não é um líder religioso que vai praguejar, vai desejar mal a um outro ser humano, a outra criação divina, né? Por isso, quando acompanhamos esse pronunciamento, as consideramos como pobre, vindo de quem prega o Evangelho, mas tem uma pobreza do espírito, mostra o contrário daquilo que o Evangelho ensina, o Evangelho recomenda, né? Da parte das autoridades angolanas, acho que tudo será feito para que essa prática do bispo de Macedo não continue a acontecer. Mas, como lhe disse, a separação das coisas é clara, né? É um conflito interreligioso, não é? Entre os membros da Igreja Universal, porque aqui, deixa-me lhe dizer, há bispos brasileiros que também estão com os bispos angolanos. Não há separação. Eu conheci há algumas semanas atrás um bispo brasileiro que está do lado dos bispos angolanos, que não concorda com a prática que tem sido seguida pela liderança da IURD no Brasil em relação às igrejas fora do Brasil, porque as igrejas fora do Brasil praticamente vivem a depender a 100% em relação à sede que é Brasil. O que acontece com outras confissões religiosas em Angola, né? Como, por exemplo, a Igreja Católica, tem sim uma hierarquia vertical, mas as igrejas têm autonomia de fazer o que querem. Em relação à IURD, não, isso não acontece. Então, aqui o que me parece, e foi dito publicamente pelo Ministro da Justiça, há um processo que terminou e que foi entregue à Procuradoria da República, e nos termos da lei angolana, a Procuradoria-Geral da República pode requerer ao Tribunal a suspensão de uma confissão religiosa. Muito rápido. Já estamos a receber algumas perguntas. Será que existe vontade política da política dos políticos em Angola, antes de começarmos até na pergunta, de
de receber de mãos abertas as religiões de matriz africana? Porque nós temos visto facilmente o laço que o aparelho político em Angola está ligado à igreja católica, às igrejas católicas, igrejas obviamente católicas e protestantes e vice-versa. Será que o governo, na sua opinião, os políticos estão capacitados para receber as igrejas de matriz africana? Porque no Brasil tem muitos irmãos como Tata Geraldo, tem muitos irmãos como Zila Lemba, que até agora preservam seus nomes, preservam sua espiritualidade africana. Mas nós sabemos que muitos países africanos rejeitam a espiritualidade africana, rejeitam se formos assim chamar, as igrejas de matriz africana. Será que, na sua humilde opinião, muito rápido mesmo, os políticos estão capacitados para receber de braços abertos os tatas ou os líderes que têm projetos de abrir também igrejas de matriz africanas em Angola? Muito rápido. Bom, o nosso país tem um princípio fundamental, que é o princípio da laicidade do Estado, né? Também tem o princípio da liberdade de consciência e de religião. Eu quero dizer que todo e qualquer tipo de religião que queira se instalar em Angola pode fazê-lo, desde que requer o reconhecimento ao Estado angolano e há requisitos para o reconhecimento de qualquer confissão religiosa. Ou seja, nos termos da lei, há um conjunto de procedimentos que aqueles que pretenderem reconhecer uma determinada confissão religiosa devem exatamente cumprir. Aqui em Angola temos muitas igrejas, ou seja, temos até várias religiões. Eu vou dizer que temos o cristianismo e temos depois o islamismo. Nunca nenhuma dessas foram proibidas de exercerem as suas atividades, não? Ou seja, o islamismo é uma realidade no nosso país, o budismo também é uma realidade no nosso país, e o cristianismo, que é secular, que está entre nós já há muitos anos, há séculos, né, como disse. Então, aqui, para nós, para o Estado angolano, aqueles que pretenderem se instalar aqui e reconhecerem a sua confissão religiosa terão todo o espaço e serão bem-vindos para esse país. E convido aos meus irmãos brasileiros, por favor, se quiserem vir para cá, venham. A nossa lei garante a liberdade religiosa, a liberdade de consciência, a liberdade de culto, e até, acima de tudo, é um Estado laico, diferente agora de ouvir os meus irmãos brasileiros, diferente do Brasil, que até tem uma bancada evangélica no Parlamento brasileiro. Aqui não pode existir isso é completamente proibido pela nossa Constituição. Exatamente. Como estão a acompanhar aqui no nosso programa, lembrem-se que este é um programa Rádio TV, com este principal foco de atingir ter um raio de ação não só local, mas a nível internacional, para assim podermos falar abertamente sobre a nossa espiritualidade, cultura, religião, história, que é extremamente importante. Indo rápido por mão, Nzambi, temos mais 10, 20 minutos, muito rápido. Por irmão Nzambi, qual é a sua opinião acerca do regresso, antes de irmos pela pergunta principal, do regresso dos irmãos no Brasil, que abraçam as igrejas de matriz africana? Será que há essa vontade de regressar à terra-mãe, mesmo com as dificuldades? Será que há essa vontade, como panafricanista também, será que há essa vontade muito rápido dos irmãos brasileiros regressar à terra-mãe e levarem assim as igrejas de matriz africana? Porque nós sabemos que o cristianismo começou em África, mas depois foi estruturado pela cultura eurocêntrica, depois levado assim de volta para a África. O islamismo, mesma coisa, também começou em África, reestruturado, depois levado como uma ideologia islâmica. Qual é a sua opinião? Será que precisa-se também de levar a igrejas de matriz africana em África muito rápido? Bom, eu acredito que culturalmente, se a gente regressar para onde nós fomos deslocados para a diáspora, se a gente regressa e volta trazendo parte de África que reside dentro da gente, parte de África que é isso, que é os cantos, que é de manter as cantigas, né, os candomblés reverenciando os inquis, voltando para suas origens, isso só tem a contribuir e potencializar.
na minha perspectiva como pessoa pan-africana, de cosmovisão, cosmosensação, de mulherista, né, e de afrocentricidade, eu acho de suma importância a gente começar a pensar em políticas, em filosofias, em educação, em estratégia, em culturas de regresso ao continente. E aí eu gostaria de fazer uma pergunta, antes de dar continuidade à minha fala, para o nosso amigo do parlamento. Né? O parlamento angolano, ele está pensando, ele tem algum plano político para os africanos da diáspora adquirir a sua cidadania oficialmente como angolano? Porque a gente sabe que todo europeu que veio explorar aqui tem a sua cidadania europeia. E a gente sonha em ter a nossa cidadania angolana também. Eu acho que a gente tem que começar a pensar em estratégia política. Agora, respondendo a sua pergunta, Alfa, claro que parte da gente sonha em voltar para o continente, mas isso tem que ser políticas, culturas e educação começada a ser pensada para esse regresso e a gente potencializar o continente mãe. Exato. Então, mas só para concluir, o Marcos Garvey, já em 1916, 1919, já sonhou, já começou essa ação, que precisa ser dado continuidade por nós. Né? Então existe sim um sonho, existe sim uma vontade. É claro que parte dos nossos irmãs e irmãos africanos que estão no continente estão adormecidos. Para isso precisa pensar políticas, estratégias, culturas e pedagogias e educação de regresso ao continente. E parte, sim, e aí a gente vai começar a ter um regresso de pelo menos parcialmente, porque as pessoas também estão cansadas de estar em uma nação como o Brasil que odeia o povo preto, que mais assassina o povo preto. Né? A gente quer em paz, né? Já quer ver em harmonia. E para viver disso, eu acredito que o regresso ao continente mãe é uma possibilidade, mas isso tem que ser um projeto com os políticos e a população africana em diáspora. Ok. Muito rápido. Mesma pergunta para o Tata Geraldo. Tata Geraldo, eu estou a fazer a pergunta. Está me ouvindo, Tata Geraldo? Ok. A pergunta para o Tata Geraldo é a mesma. Será que existe vontade dos irmãos brasileiros de matriz africana, os irmãos brasileiros de origem banto, que saíram de Angola, que foram esforçados a sair de Angola, têm essa vontade também de regressarem, de construir, de levarem assim a espiritualidade africana que vocês não perderam. Muitos irmãos brasileiros não perderam, até pondo em vista mesmo até os vossos nomes. Os nomes, vocês facilmente resgatam o vosso nome, facilmente abraçam a vossa cultura africana. Será que há esta vontade, antes de irmos para o deputado também, e essa pergunta que o irmão Nzambi fez é muito pertinente, mas indo para o Tata Geraldo em Minas Gerais, muito rápido, será que existe esta vontade de vocês como líderes espirituais, líderes tradicionais, de regressarem assim e levarem também convosco a cultura africana e a espiritualidade que, de uma certa forma, muitos irmãos em África perderam? Qual é a sua opinião? Alfa, eu vou pedir licença para mostrar aqui um ancestral. Percebeu aí? Sim. Ok. Quem veio para cá foi assim. E isso em 1500, 1600, chegou dessa forma. Nós cultuamos o que esse ancestral trouxe para nós preservamos até hoje. Até hoje. O que acontece? Quando eu fui para a África, eu pensava em chegar lá e encontrar esse ancestral lá. E olha, como eu vivi em Luanda, eu vivi em Kaala, fui no Ambo, eu vivi mais no norte também. Então, eu não via essa figura lá. Eu não via essa figura do Soba respeitado. Eu via as pessoas já muito politizadas e que não queriam mais saber de falar dos ancestrais. Então, eu cheguei em Angola para poder pegar coisa de ancestral e acabou que eu estava levando coisa dos ancestrais. Então, o que quer dizer? O que eu quero dizer com isso? Que o Brasil ainda tem práticas ancestrais que hoje em Angola não tem. Agora, por que eu posso falar isso? Porque eu sei o que eu estou falando. Né? Eu tive dos dois lados, então eu posso falar. O Brasil hoje tem prática
que já não se tem mais em Angola. Pelo menos em Luanda. Se tiver, vai estar lá para as províncias, lá para os longínquos e tal. Então, o nosso desejo em retornar à África seria para, quem sabe, levar a nossa religiosidade, que é essa, a religiosidade do ancestral, e não a religiosidade que hoje impera no Brasil. Os nossos cultos aqui hoje estão todos ocidentalizados, então a pessoa usa como adereços, usa coisas que não tem nada a ver com a própria natureza, que é o que nós defendemos. A religião banto defende a natureza, toda a natureza. Ela só é a natureza. É a chuva, é o vento, é o sol, é a lua, é a cachoeira, é a montanha. Isso é banto. Agora, Tata Geraldo, existe vontade política, existe esta vontade espiritual, esta vontade cultural de tu, como Tata Geraldo, pondo em conta, sendo um líder político, um líder espiritual, um líder comunitário, um líder que também está em contato, em conexão com o aparelho político na sua cidade, no seu estado. Será que existe, eu me lembro na digressão que fizemos o ano passado com a rainha do povo Luba, a rainha Diambi, nós tivemos através de si, tivemos contato com os deputados, com os vereadores, tivemos contato com o aparelho político no Brasil, em Minas Gerais. Será que existe esta vontade, na sua opinião, muito rápido mesmo, um minuto, será que existe esta vontade dos demais tatas no Brasil regressarem assim em África e levarem consigo a sua espiritualidade? Eu diria para você que sim, mas é um sim inconsequente, porque os líderes religiosos aqui hoje, eles não têm essa consciência da diáspora. Então, eles ficam tentando pensar como é que seriam os cultos ancestrais lá. Será que os cultos lá são iguais aos cultos que são praticados aqui no Brasil? Então, isso seria uma decepção, né, afirmar isso para eles. Então, vontade de regressar à África para poder encontrar o que nós praticamos aqui hoje vai ser uma decepção, porque não vai encontrar. Mesmo porque que os políticos aqui hoje no Brasil não têm o mínimo interesse em fazer nenhum tipo de emancipação, né, desse povo africano no Brasil, de sorte que esse povo poder fazer uma descolonialidade, ou seja, sair fora do colonialismo e partir para o naturismo, que é a nossa religião banto. Eu não vejo isso no Brasil. Eu vejo alguns individuais com alguns interesses. Agora mesmo aí, o nosso Indira falou, será que tem como conseguir dupla cidadania para os brasileiros? Será que os brasileiros querem dupla cidadania para quê? Esta pergunta que vamos colocar ao deputado, mas o mundo todo sabe que a política, o aparelho político no Brasil é controlado pela supremacia europeia, pela supremacia chamada branca. E, de uma certa forma, o poder político em Angola também tem uma influência dos políticos, da força política dos Estados Unidos, da força política daqui da Inglaterra, da União Europeia. Indo a pergunta para o irmão Lindo Tito, para o deputado, o nosso deputado Lindo Tito. Será que existe esta vontade política? Vamos já irmos já direto ao programa, porque temos poucos minutos mesmo, e de certeza que vamos ter mais aqui, mais deputados também. Como sabem, temos em contato com os deputados em Moçambique, temos contato com os deputados em Cabo Verde, temos contato com os deputados também em Cabo Verde, Guiné, para assim podermos analisar e poderem trazer, porque o que nós temos notado é que há uma completa distância, um interlaço entre os políticos e a diáspora angolana, e a diáspora africana no geral. Então, visto que, por vezes até nós fizemos convites, principalmente para os deputados em Angola, para os fazedores da política em Angola, e muitos deles não falam pela mídia internacional. Não sei se há medo, principalmente os políticos do partido no poder, que é o MPLA, vê-se que tem aquele medo de falar,
tem aquele medo. Então, muito obrigado, deputado Lino Tito, por aceitar o nosso convite. E indo já pela pergunta, será que existe vontade política de abrir assim as portas, de criar políticas para a dupla cidadania, como o Ghana está a fazer, como o Gâmbia está a fazer, como a Etiópia sempre fez, da política de aproximação aos filhos que querem regressar? Será que é mais fácil? Nós temos visto em Angola, quando vamos em Angola, os voos cheios de europeus. Mas será que essa vontade política dos políticos, não vamos só falar do governo, mas vamos falar do Estado angolano em si, de criar dupla cidadania, criar políticas para os nossos irmãos que nasceram no Brasil, na Europa, regressar assim à terra-mãe? Bom, Quabo, sabe, Angola não é um espaço territorial unicamente para os que nele habitam, né? Angola também é um espaço territorial para aqueles que estão na diáspora, né? Os que estão na diáspora também são filhos desta pátria e eles merecem também um pouco do que essa pátria é. Para dizer que todo o angolano que está na diáspora e que pretende regressar para o país será bem-vindo para esse espaço territorial, pois nós somos um país com cerca de 30 milhões de habitantes, um espaço territorial de mais ou menos 1.237.000 quadrados. Quer dizer que nós somos poucos para o espaço que nós temos. Nós precisamos de povoar esse país. Os países mais desenvolvidos são aqueles que têm uma maior densidade populacional. A mão de obra é fundamental para desenvolver qualquer país e esse país precisa de mão de obra fundamentalmente dos seus filhos, da sua diáspora africana, porque teremos que precisar com aqueles que têm capacidade para trazer para aqui conhecimento e que têm capacidade para trazer aqui finanças para desenvolver esse país. Os filhos da África, dessa mãe pátria angolana, que queiram regressar para esse país, serão bem-vindos. E dizer que Angola tem uma nova lei de nacionalidade, uma lei nova aprovada em 2016, uma lei muito aberta, muito permissível para a nacionalidade, a naturalização fundamentalmente. Aquele que queira ser cidadão angolano tem requisitos que essa lei dispõe, requer as autoridades, obviamente ele terá a nacionalidade angolana. Há sim políticas ajuizadas pelo próprio Estado, no sentido de cativar cada vez mais os angolanos que estão na diáspora, os africanos que são angolanos de origem, que queiram vir para aqui para ficarem para aqui. É um país imenso, é um país com potencial de riqueza, mas precisa de quem vai explorar esse potencial de riqueza, precisa de quem vai utilizar o potencial de riqueza. Então, somos muito poucos nesse momento, estamos no território, como lhe disse, somos cerca de 31 milhões de habitantes, e então os nossos irmãos na diáspora têm portas abertas para regressar. Eu compreendo que estamos a viver um quadro extremamente difícil, do ponto de vista financeiro, um país que está a atravessar um dos momentos mais difíceis. Sabe que de algum tempo esta parte nós sobrevivemos da exploração de petróleo. Com a queda do preço do petróleo no mercado internacional e com Covid-19 a situação tornou-se muito mais delicada, mas é uma questão transitória, não é permanente. Espero que no próximo ano o país reencontre forma de sair dessa situação, renasça exatamente o mais cedo quanto possível para galgarmos para o desenvolvimento. E quem vai fazer desenvolvimento são os seus filhos, os filhos que estão no interior de Angola, obviamente, os filhos que estão no exterior de Angola. Por isso, o meu apelo é que os meus amigos, os meus irmãos do Brasil, filhos desta pátria que estão lá há muitos anos, há longos anos, que queiram regressar para aqui, que pretenderem a cidadania angolana, por favor, requeram os mecanismos de naturalização, terão-os obviamente permitidos. Os que estão lá em Angola, que já têm a cidadania angolana, por favor, encontrem momento para virem para aqui, porque o país precisará exatamente da vossa contribuição para o seu desenvolvimento. Exato. Indo rápido, dá-me cá a minha câmera. Indo muito rápido, já pela pergunta, a pergunta que nós colocamos a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, a pergunta é esta que você está acompanhando no seu ecrã, muito rápido. Nós vamos continuar a bater na mesma tecla, porque este é o principal objetivo para desenvolver a África.
para desenvolver o continente africano, todo mundo deve fazer parte da contribuição. E a próxima pergunta para o deputado é acerca dos votos da diáspora. Porque os angolanos, muitos são filhos, nasceram em Angola, estão cá a residir na diáspora, mas não conseguem votar, não têm o poder de voto. Então não conseguem exercer a sua cidadania. Por isso é que vamos ouvir, mas indo por mão a Nzambi, muito rápido, temos há cerca de 10 minutos, indo por mão Nzambi, a pergunta que estamos a fazer a todos os ouvintes, a todos os telespectadores, é esta que está a acompanhar. Para quem chegou agora muito rápido, é esta. Será que existe vontade política? Será que existe vontade política dos políticos em Angola em criar leis para com que os angolanos e os filhos da África, nascidos no Brasil, Europa, América, regressem a Angola? Será que existe, sim ou não? Será que existe essa política? Essa pergunta que vamos a fazer a todos os nossos ouvintes e telespectadores que estão a acompanhar este programa em várias partes do mundo, Portugal, temos irmãos acompanhando em Angola, Brasil, Reino Unido, que é extremamente importante. Indo por mãos a Nzambi, muito rápido, na sua opinião, existe essa vontade política? Existe essa vontade política dos políticos, tanto brasileiros como angolanos, de criar estas políticas para facilitar o vosso regresso, porque você já esteve em Angola? Será que existem essas políticas? Bom, se a gente partir, a gente veio em uma condição escravizada, forçada, sequestrada, e a política que a gente já abre discutindo, que é uma política branca, eurocêntrica... Volta só um bocadinho para trás, está muito colado o ecrã. Exato. Parte dela é uma política ainda neopentecostal, né? Então, as nossas políticas aqui no Brasil não vai ter interesse. Por quê? É como o nosso amigo Tata estava falando. Aqui a gente mantém, aí o escravismo começa em 1560, 1550, 1600, 1800, e ele continua esse escravismo até hoje. Então, quem tem que fazer isso é a sociedade autônoma, civil, os líderes políticos, os líderes não digo nem religiosos, porque os líderes espirituais, porque religião vem de religar. Nós, africanos, não precisamos religar. Quando o Tata traz que a gente preza todos os elementos da natureza, a gente já é conectado à natureza. Quando a gente fala dos inquices, nós estamos falando de elementos da natureza. Então, voltando para responder sua pergunta, a gente não pode esperar de políticos brasileiros, né, iniciativas dessa. Tem que ser da política do continente para a sociedade civil da diáspora. Lembrando, a gente está falando da maior diáspora, que é o Brasil. Dentro da maior diáspora, pouco se discute. Eu fiz um curso com o Kambele Munanga, que é um pensador africano, que ele vai dizer, de toda a diáspora, a maior diáspora é a cidade de São Paulo, e a gente não se entende preta. Olha, que cidade que vai querer criar política por regresso? Então isso eu acho que é um trabalho longo, mas é um trabalho que precisa ser começado, um trabalho de criar culturas, de criar pelo menos políticas de regresso que possibilite, porque o Tata falou, olha, que população vai querer voltar para a África? Talvez não queira, porque poucas pessoas se orgulham de ser africano. Eu, como um pan-africanista, eu me orgulho de ser africano. E a África é tudo, a África é mátria, né? Eu venho lendo muito pesquisador, um professor da Universidade Agostinho Neto, que é o Boubacar Namori Keita, e ele vai falar, a gente precisa voltar ao nosso conceito de mátria, porque para o africano a mulher é o centro, né? Quando a gente voltar aos nossos conceitos ancestrais, a gente vai começar a se orgulhar. Agora eu volto a dizer, as políticas, eu acho que ela tem que partir do continente, com uma relação com a sociedade civil, com os ativistas culturais, com os movimentos pan-africanistas, com os movimentos líderes espiritualistas. Eu não digo nem líder religioso, eu converso muito com o Tata Katuva Jansi, porque a gente se entende, mas como líderes espirituais, porque isso também é africano, né? Então eu volto a dizer, partir das políticas do Brasil, só se a gente voltar a ter uma política antes quanto o Lula. O Lula tinha uma relação, a política do governo do Lula tinha uma relação mais aberta com o governo angolano. E aí talvez a gente poderia criar isso politicamente. Agora, política que eu falo, política do Brasil e política de Angola.
Agora, eu acredito fielmente que isso precisa partir de política do continente, né, estimulando o regresso. Por quê? Por que as pessoas têm desejo, vontade e orgulho de voltar para a Europa? Eu, por exemplo, eu jamais me sentiria bem na Europa, porque na Europa eu sei que está todo sangue africano. Né? Então a gente precisa se orgulhar de ser africano, de ter essa relação com a África, e vai ser uma construção, um projeto de construção. Talvez nem todos os africanos vão querer voltar, mas parte, se a gente cria uma política, cria uma cultura de saber que a gente pode regressar para o continente mãe, eu acredito que daqui a uns anos a gente tem pelo menos um número considerável de africanos da diáspora regressando. Isso é um sonho. A gente precisa partir de utopias, né? A utopia que move para a realidade, né? Exato, mas é isso que eu tenho que dizer. Exato. Muito rápido, indo para o Tata Geraldo e vamos assim passar a última bola também ao nosso deputado, não é? que vai também tecer algumas palavras, mas Tata Geraldo, será que obviamente o poder eurocêntrico no Brasil teve uma influência tremenda na maneira de pensar, na maneira de colonizar as mentes dos irmãos brasileiros, que muitos até nem sentem-se parte da África, não sentem-se africano. Depois, mais com este partir das correntes de afro-brasileiro, então automaticamente ainda meteu mais muitos irmãos confusos. Depois a infiltração, o partir a corrente em termos espirituais, em termos culturais, essa influência que a Europa teve na maneira de pensar, que de uma certa maneira meteu na mídia, e esta mídia mesmo também levou para Angola, e muito, até em Angola, até em África, há muitos irmãos que não sentem-se parte da África, não sentem-se parte da construção africana. Na sua opinião, muito rápido mesmo, será que deve-se criar políticas comunitárias, não dependendo muito do poder político, porque nós sabemos que o poder político no Brasil é controlado pela supremacia europeia. Qual é a sua opinião acerca disso? Muito rápido. Pois é o que eu estou dizendo, né? Eu estou a dizer o seguinte, que o movimento negro brasileiro, ele é forte, ele é articulado, mas só que ele é também podado pelo sistema, porque o movimento negro, por si só, ele não consegue criar uma cultura de poder dizer assim, nós vamos voltar para a África. Não consegue, somente o movimento negro não consegue. E as lideranças religiosas, muito menos, porque o líder religioso, ele se sente acuado, ele se sente preso em suas aldeias, porque ele não pode divulgar nem mesmo a sua fé. Então, eu vejo que se o religioso ele tem dentro de si um desejo de um dia querer poder voltar para a África, ele não tem nem a liberdade religiosa de poder fazer valer os seus cultos. Quanto mais virar para si, nós vamos montar um processo aqui para nós poder voltar para a África. Não acha apoio. O povo negro não acha apoio para voltar para a África, aqui no Brasil, mas nós sabemos que nós seríamos muito bem recebidos em Angola ou em África. Nós temos certeza disso, mas nós não temos certeza se teríamos condições de sair daqui para ir para lá. É isso que eu tenho claro para mim. Uau. Boa colocação, viu? Sim, como está a acompanhar este programa, nós vamos continuar a bater na mesma tecla, a importância e, obviamente, como todo mundo acompanhou a digressão da Sua Majestade, a Rainha Diambe, este aproximar das correntes que foram partidas durante décadas após décadas, indo para o deputado para fazer o remate final. Qual é a sua opinião? Será que deve haver mais essa conexão entre os políticos, os fazedores da política, de estenderem as mãos aos irmãos brasileiros, aos irmãos... Mas antes de fazer essa pergunta, qual é o seu ponto de vista sobre a situação do voto dos angolanos na diáspora? Porque até agora
os angolanos na diáspora não exercem o seu direito de votar. Muitos países, até os países como Cabo Verde, muitos países africanos, já abriram o poder dos votos na diáspora. O que é que leva o poder político em Angola? O que é que leva os partidos políticos a não abrirem esse poder dos votos da diáspora angolana? Bom, não, eu sei perfeitamente, porque eu sou um daqueles que sempre defendia a posição de que o voto nas eleições gerais deve ser extensivo para a diáspora angolana, né? Mas não tem sido este entendimento da maioria parlamentar, dos situacionistas, como eu chamo, mas eu acredito que os receios do passado têm sido removidos com o tempo, porque é conhecido por todos nós que a diáspora, toda ela, na sua maioria, não é a favor do quadro atual que o país vive. Logo, ela pode influenciar a alternância da política. Este foi o grande receio. Mas hoje acho que esse receio está a ser vencido e faço voto de uma alteração à lei eleitoral para permitir, de facto, que os angolanos na diáspora possam votar. É vergonhoso isto, falar dessa situação num quadro como este, neste canal que estamos a falar, pois todos os cidadãos de qualquer parte do mundo têm direito de votar, estando no interior ou fora dos seus respectivos países. É vergonhoso para mim falar isso, mas vamos continuar a trabalhar para alterarmos então a lei eleitoral, de modo a permitir que os angolanos na diáspora votarem nas próximas eleições gerais de 2022. Exato, e muito rápido. Eu pessoalmente, nós estivemos em Angola, estivemos no Parlamento e também até fomos recebidos pelo deputado Lindo Tito. Será que também não há muita vontade política da oposição? Porque nós fomos lá. Eu me lembro, foi em 2014. Fomos lá ao Parlamento, entregamos uma petição ao presidente do Parlamento em Angola, o senhor Nandô. Entregamos isso. Será que também não há uma reciprocidade, uma pressão por parte da oposição, porque ao fim e ao cabo também poderá beneficiar a oposição política em Angola? Qual é a sua opinião acerca disso? A nossa pressão sobre essa matéria continua a mesma, né? Sabe que no ano em que passaram por cá, manifestamos a nossa posição e continuamos a mantê-la, né? E a nossa pressão também continua viva, né? Está em forja o estudo da alteração da lei eleitoral. É um assunto que terá que ser trazido outra vez aqui no debate da lei eleitoral, e eu tenho dito que a lei eleitoral deve ser alterada um ano antes das eleições, permitir de facto que as mudanças possam ser conhecidas por todos os atores, pela sociedade, pelos cidadãos, de modo a termos eleições estáveis, tranquilas e sobretudo transparentes, né? E vamos continuar a lutar, vamos continuar a pressionar para que o voto seja extensivo à diáspora, porque aqui, como nós temos defendido, uma exclusão desnecessária e com grave violação do princípio de igualdade entre os cidadãos, né? Os cidadãos que estão no país e os cidadãos que também estão na diáspora. Essa é a nossa posição, manteremos essa posição até que a lei seja alterada e os angolanos na diáspora tenham a oportunidade e o direito também de votar. Exato. Muito rápido, Tata Geraldo, irmão Zambi, Nzila Zambi, tem alguma pergunta ao nosso ilustre? Eu sei que ambos, tanto o irmão Lemba como o Tata Geraldo, sempre expressaram essa vontade de regressar à terra-mãe e já tiveram na terra-mãe. Tem alguma pergunta que querem colocar ao deputado independente do Parlamento em Angola, Lindo Tito? Tem alguma pergunta muito rápido antes de assim fazermos o remate final do programa? Bom, a única pergunta que eu tinha foi aquela, já foi. Eu queria mais agradecer vocês pela oportunidade, né? E agradecer a Rainha Jambi, né? Porque depois de volta só um bocadinho, volta só por trás, exato. Então é isso. A pergunta que eu tinha foi aquela. Nesse momento não tenho pergunta.
eu queria mais agradecer estar com vocês exercitando a nossa africania. Que quando a gente tem um canal falando das nossas epistemes, falando das nossas filosofias, nos fortalece. Então eu gostaria mais de agradecer, porque a pergunta que eu tinha já foi feita para o nosso ilustre político de Angola, né? Então eu deixo para o mais velho Tata, que ambote. Exato. Antes, vai endereçar uma mensagem rápida para todo o povo africano. Tata Geraldo, tem alguma pergunta que queira fazer ao nosso ilustre convidado? E eu sei que o Tata também tem uma influência tremenda na política local, no poder político local aí em Minas Gerais. Tem alguma pergunta que queira fazer ao deputado independente Lindo Tito em Angola? Tata Geraldo. Ok, porque eu fecho o microfone quando não estou falando. Alfa Coabo, com a vinda da Rainha Jambi aqui na nossa casa, eu esperava um intercâmbio cultural um pouco mais avolumado, né? Nós sabemos que tivemos problemas de toda sorte, inclusive essa pandemia que aí está, mas o que eu gostaria de agradecer ao nosso deputado Tito e também, ao mesmo tempo, perguntá-lo como nós podemos fazer no pós-pandemia para estreitarmos um pouco mais a nossa relação entre os líderes religiosos afro-brasileiros e os sobas mais velhos de Angola, através de um intercâmbio do tipo assim, ficar 30 dias, 45 dias, 60 dias, voltar, emitir relatórios e estreitando esses laços. Eu quero saber se o nosso deputado Tito tem alguma coisa nesse sentido em nome do parlamento para nos passar, e já desde já vos agradeço imensamente, deputado. Exato. Não sei, certeza que o deputado vai responder a pergunta, mas o que eu quero dizer aqui a todos os irmãos, este é um programa curto com este principal objetivo, mas nós vamos trazer mais as vozes políticas, as vozes tradicionais também, que é importante, e o Tata Geraldo enfatizou, muito importante. Os líderes tradicionais também têm que estar engajados na diáspora, têm que saber, porque muitos líderes tradicionais em Angola, os Soba, não têm noção da diáspora, não têm noção onde verdadeiramente os verdadeiros filhos da África foram parar. Porque lembrem-se que Portugal teve uma influência tremenda no partir das nossas correntes, no partir da nossa história, no partir da nossa educação, no partir do nosso sistema espiritual. Então é importantíssimo que tanto o poder político como os irmãos do Brasil, e nós vamos fazer chegar assim esta mensagem também e trazer assim os líderes tradicionais em Angola, os sobas. Mas respondendo aqui a pergunta passando assim a bola ao nosso deputado, será que qual é a análise que faz sobre a resposta à pergunta do Tata Geraldo em Minas Gerais? Bom, obrigado pela pergunta, Tata Geraldo. Eu agradeço imenso e vou dizer claramente que este espaço que nos uniu e que permitiu trocar impressões é uma abertura em um meio claro para que possamos utilizar no sentido de ocorrer a aproximação, a cooperação entre os líderes espirituais no Brasil e os líderes tradicionais em Angola. Aliás, no debate, na conversa que tivemos em off, eu disse que sou da origem Chokwe. Obviamente conheço os meus soberanos, conheço o rei da Lunda Chokwe, conheço também o Soba. Posso ser esse veículo de comunicação para que haja essa aproximação, para que haja essa cooperação entre os espirituais no Brasil e as nossas autoridades tradicionais. É um caminho, vamos ter que construir todos juntos, que nunca existiu até aqui, e precisamos de construir todos juntos. É um caminho a ser feito, mas acredito que as autoridades tradicionais angolanas irão, obviamente, agradecer esta cooperação, essa aproximação entre as autoridades e os seus filhos que estão na diáspora. Sejam bem-vindos a Angola, obviamente, estou aqui. Os nossos contactos estão disponíveis para continuarmos fora desse espaço, a dialogarmos
a encontrarmos caminho da cooperação entre nós e entre vós e as autoridades tradicionais angolanas. E qual é a análise que faz sobre essa união mesmo? Porque nós entendemos que Portugal teve um papel extremamente, teve um papel preponderante no partido das correntes. Qual é a análise que faz porque é fácil, é fácil, o poder político facilmente abraça o que vem da Europa, facilmente abraça o que vem da América Branca, facilmente abraça os poderes eurocêntricos. Será que chegou a altura de trazer esse espírito africano que nos une? Será que chegou a hora? Porque não temos visto a diáspora angolana, tanto a diáspora brasileira, de certeza, que não tem visto essa aproximação dos políticos. Os políticos estão mais virados para a China, estão mais virados para a Europa. Será que chegou a altura? Bom, deputado? Sim, chegou a hora. Ainda bem que disse que chegou a altura. Eu também concordo consigo que chegou a hora. Aliás, eu tenho defendido uma posição. Não são as autoridades políticas que fazem um Estado, são os cidadãos que fazem um Estado, são os cidadãos que influenciam as autoridades políticas a fazer um Estado. E então nós podemos exatamente juntos influenciar os nossos Estados a fazermos os Estados que queremos, não é? Porque esta aproximação, este redescobrir dos filhos da mesma árvore, do mesmo tronco, é fundamental, porque nós somos exatamente filhos, apesar de circunstâncias ter nos separado, obviamente chegou o momento de dizer assim, não, vamos colocar isso passado, vamos fazer com que aqueles que temporariamente estão a gerir os nossos interesses comuns, tanto no Brasil como em Angola, compreendam que as divisões impostas no passado pelas autoridades coloniais, essas devem ficar para trás e precisamos de criar essa nação africana, como eu tenho defendido. A nação africana tem que ser construída por nós, pelas nossas vontades. É óbvio que nós é que temos que criar primeiro as bases de aproximação para depois forçar os Estados, forçar as autoridades políticas a aceitar aquilo que nós pretendemos. Obviamente, muito rápido, passando aqui a bola aos nossos convidados no Brasil, um minuto, para endereçar uma mensagem especial a todos os irmãos, tanto no Brasil como em Angola. E nós sabemos que, mais uma vez, o Brasil é uma extensão do que é a África. O Brasil é a segunda maior população africana depois da Nigéria. É a segunda maior nação africana depois da Nigéria. Nós temos que perceber isso. Então o Brasil tem um papel extremamente importante. E quando os políticos, nós temos visto muito essa palavra dos políticos angolanos dizer Portugal, país irmão, e por vezes esquecem-se que o país irmão é o Brasil, porque tem lá os povos todos banto, que foram tirados à força. Povo irmão é o país, é os irmãos da Guiné. Povo irmão é os irmãos de Santo Tomé, de Moçambique. Então é importante nós desmistificar isso. Irmão Nzambi, tem alguma mensagem para todos os angolanos que neste momento estão em Angola, estão acompanhando este programa? Bom, para concluir minha parte, eu gostaria de agradecer profundamente, de forma ancestral, o momento, né, quase uma semana que a gente passou com a Rainha Jambi Kabatsuila. Agradecer o irmão Isidro. Volta um bocadinho atrás. O irmão Isidro, agradecer Isabel, agradecer Capitão África, Caossi Gruns. Mas, para além disso, eu gostaria que nós repensássemos e resgatássemos os nossos traços, né, os nossos marcos civilizatórios, que é mátria, a mulher no centro. Enquanto nós, homens africanos do continente, da diáspora, não defender a mulher no centro, porque se a gente pegar Sheikh Anta Diop, Fulquial, no princípio de Kindesi, a gente pegar os pensadores africanos, de alguma forma, se a gente pegar o terreiro do Tata, mesmo que seja ele um Tata, ele é matrigestão. É uma prática da mulher no centro. Eu acho que a gente precisa olhar os nossos valores civilizatórios, né? Se eu pudesse deixar alguma coisa de mensagem, vamos olhar os nossos valores civilizatórios africanos, que é mátria, a mulher no centro. E rapidamente, como mátria, eu sempre agradeço a minha mãe. Eu vou falar um trecho, que é uma poesia e uma música, que eu fiz para todas as mulheres pretas e para minha mãe, chamada Maria Dalva Paixão,
que é Mamãe Preta Velha Lavadeira, só um trechinho. Muito rápido, Mamãe sim, Preta muito Velha rápido. Lavadeira, cuida de nós com carinho. Mamãe Preta Velha Lavadeira, cuidar de nós com carinho, ou cuidar de nós com carinho, cuidar de nós com carinho. Mamãe Preta Velha Lavadeira, cuidar de nós com carinho. Por que eu canto esse trecho desse samba que eu fiz para as mulheres pretas? Porque quando nós não resgatarmos os nossos traços culturais africanos, de filosofias africanas, de práticas de educação africana, que é a mulher preta no centro, eu acredito que nós não chegaremos a lugar nenhum. Quando resgatarmos os nossos valores africanos, onde a mulher é o centro da nossa civilização, seja no continente e na diáspora, a gente resgata todos os nossos valores culturais. Kiambote, Kishigelela Murrato, Kiambote Panguinhame, Kiambote, Nizambi Mushima, Kiambote Tata, Kiambote. Uau. Indo rápido a Minas Gerais, uma mensagem para todo o povo africano, não só em Angola, como em Moçambique. Nós recentemente tivemos um programa onde também tivemos um deputado muito influente em Moçambique, e este é que é o principal objetivo de criar esta plataforma. Lembre-se que nós temos um programa em inglês, que é todos os domingos, e um programa em português, e o programa em inglês é com este objetivo também, de unir todo o povo africano, e é espetacular saber que é um dos maiores programas cá no Reino Unido, que visa unir assim a família africana. Já temos apoio da Nigéria, dos irmãos da Jamaica, Estados Unidos e obviamente a Europa, o continente todo europeu, que tornou este programa AKA Show em inglês, em versão inglesa, com esta magnitude na qual entrevistamos líderes políticos, líderes religiosos, desportistas, líderes ativistas comunitários, com este principal objetivo de unir a família africana. Indo pelo Tata Geraldo, muito rápido mesmo, uma mensagem que quer endereçar a todo o povo africano. Alfa, você ainda não estava, e eu, em conversa com o deputado Tito e com o meu irmão Ndila, eu externei a minha preocupação. Eu que conheci as zungueiras, eu que conheci as praças de Luanda, eu que conheci as carências de Luanda, eu montei uma escola de homeopatia em Luanda, eu criei várias coisas em Luanda, porque eu vivi com a pobreza, vivi vamos dizer assim, a incerteza do amanhã em Luanda. Então a primeira pergunta que eu fiz, quando ainda estava o programa fora do ar, foi que eu perguntei como é que essa pandemia está atuando em Angola. A minha preocupação era exatamente com as zungueiras, a minha preocupação era com o pessoal que trabalha na praça, a minha preocupação nem era com o parlamento, nem era com o pessoal das igrejas evangélicas, mas sim com o povo que anda na rua. E é para eles que eu rendo a minha homenagem nesse momento. Eu desejo que esse coronavírus seja extirpado desse país maravilhoso o mais rápido possível, e que não faça como aqui no Brasil, que está devassando o Brasil, porque aqui não tem aquilo que nós temos em Angola, que é a fé. Porque o angolano, esse da praça, esse que vive na Zunga, esse angolano, ele vive da fé, e é para ele que eu mando os meus respeitos e mando a minha bênção para todas as murratos, para todas as mulheres que trazem no seu ventre, né, aquele que um dia vai poder fazer Angola ser o que não foi nesse período todo bélico e de escravagismo que teve em Angola. Então, o meu recado vai para essa gente que eu amo, que eu adoro, que é o pessoal de pé no chão, que não sabe o que vai comer amanhã, tem apenas uma refeição de manhã, não tomam mata-bicho, porque não tem mata-bicho, tem uma refeição por dia, vai virar um funge com alguma coisa para poder encher a barriga, mas sobrevivem pelo poder do ancestral, pelo poder da fé. Para esse povo é que eu mando o meu amor, o meu carinho e meu desejo de um breve restabelecimento da paz
da saúde do povo angolano. Exatamente. E antes até de terminar o programa, muito rápido, dá só um minuto só. Antes de deputado Lindo, como é que está a situação desta pandemia? Como é que o Estado angolano está a lidar com esta pandemia? Porque nós temos visto muita desinformação da verdadeira dos verdadeiros danos desta pandemia, porque nós tivemos que em muitos países esta pandemia teve danos econômicos, danos sociais, danos, muitos irmãos perderam seus entes queridos. Como é que o Estado angolano e o partido no poder está a lidar muito rápido com esta situação, que é para informar aqui os irmãos também? Bom, Quabo, sabe que um país como o nosso, com uma estrutura social muito débil, obviamente não resiste a uma situação como esta da Covid-19, né? E isso trouxe consequências muito graves na nossa estrutura social, na nossa economia, ao aprofundamento da pobreza todos os dias, a escassez de principais bens e serviços. Nós estamos, de facto, numa profunda crise, né? Mas, graças a Deus, não temos um impacto tão grande do ponto de vista do número dos infectados. Até ontem tínhamos cerca de 1.000 infectados, com alguns, umas 3 dezenas, se calhar, salvo erro, de mortos e 2 centenas e meia de recuperados, né? Ou seja, estamos num quadro difícil, obviamente, mas tenho de reconhecer que as autoridades conseguiram adotar medidas inicialmente para conter a propagação da doença ao nível que está a acontecer nos países europeus e americanos, né? Ou seja, países da América do Sul e da Europa. Fundamentalmente da América do Sul, que é aqui do Brasil, e da América do Norte e dos Estados Unidos, e também na Europa, com o epicentro na Espanha, depois da Itália, que assistimos inicialmente, enfim, a Rússia agora está a ir no mesmo caminho. Ou seja, as autoridades mais cedo acordaram, tomaram medidas e estamos a gerir a situação. Acho que as consequências são visíveis. Isso refletiu-se em todos os países do mundo, e Angola, com uma economia muito fraca, como lhe disse, uma estrutura social também muito fraca, tem sofrido em relação a esta pandemia. Mas espero que nos próximos meses o mundo consiga controlar a doença, e que Angola também consiga controlar a doença, que saiamos todos a ganhar desse quadro menos inesperado que começou no final do ano passado e que se alastra até hoje com gravidade. Fala-nos um bocadinho da situação, fala-nos um pouco antes de passarmos para o irmão Zila, queria dizer alguma coisa. Fala-nos um bocadinho dessa situação da Organização Mundial de Saúde, das vacinas que eles estão a puxar. Será que não é a altura de regressarmos à nossa espiritualidade? Porque nós temos muitos líderes espirituais que conseguem muita medicina tradicional. Será que o governo, na tua opinião, acha que o governo angolano ou os governos africanos estão mesmo interessados ou estão a apostar nas lideranças tradicionais, nos líderes espirituais? Porque essa doença ou essa pandemia, de uma certa forma, também a nossa espiritualidade pode intervir. Nós temos visto a distância dos Estados. Os Estados africanos facilmente seguem ordens da Organização Mundial de Saúde. E nós sabemos que a Organização Mundial de Saúde é controlada pela supremacia branca. É controlada pela supremacia branca. Qual é a sua opinião acerca disso? Muito rápido. E também das vacinas que estão a puxar, que nós conseguimos ver que são vacinas que podem que metem em causa a saúde pública. Qual é a sua opinião acerca disso? Bom, este é um problema que a África vive, né? A África ainda não se desenvolveu ao nível de
explorar o que ele tem no seu espaço territorial. A África tem árvore, tem plantas, tem ervas, tem tudo isso que pode curar o seu povo. E a África tem que explorar isso que tem. Para as coisas que tem que acreditar, né? As lideranças africanas devem acreditar. Se elas acreditarem, obviamente, vamos utilizar o que nós temos para curar a nossa gente, para ajudar a nossa gente. Agora, se dependermos da Europa, da América, é óbvio que a África não será ela mesma, não se irá libertar dessa amarra em que ela está, que lhe foi imposta pela vontade externa, pela vontade estrangeira. Ok, de certeza que nós vamos trazer de novo este tópico, porque nós temos visto muitos países africanos, alguns países africanos já abriram suas fronteiras. A Tanzânia, alguns países africanos já estão mais flexíveis, mas em Angola continuam sempre a obedecer às ordens internacionais, continuam sempre a imitar o que Portugal faz. Por isso é que é importante nós trazemos mesmo os fazedores da política em Angola. Irmão Zambi, muito rápido, quer dizer alguma coisa? Sim, rapidamente, sobre a pandemia, eu gostaria de dizer que eu venho acompanhando a Organização Internacional Africana e ela apresentou... Volta um bocadinho atrás, sim. Como cineasta, já devia saber isso. Volta um espaço atrás, a câmara e espaço. Sim, pode continuar. Então, o que é muito interessante primeiro, eu venho acompanhando a Organização Internacional Africana, ela apresentou apenas 10 mil infectados em toda Angola. Aqui a gente tem 80 mil mortos e 2 milhões de infectados. Isso mostra que o governo de Angola, com toda a deficiência econômica, é um governo para o povo, que está sendo para o povo. Isso é importante. Agora, a minha fala, para além disso, para a gente poder refletir, a gente tem aqui, no bairro, a gente tem a medicina convencional, que a gente respeita, mas a gente tem grupos autônomos de medicina natural preventiva africana. E eu vou dar um exemplo rapidamente. 3 anos atrás eu tive um aneurisma cerebral, eu assinei a minha alta porque eu não aceitava meu cérebro ser cortado e cripado, e aí eu fui para a medicina natural, à base de água canjenha, à base de babosa, à base de elementos da natureza, cloreto de magnésio, e aí meu aneurisma absorveu. Então a gente aqui, né, de forma autônoma, a gente vem seguindo a medicina convencional, que a gente não pode desrespeitá-la, mas a gente vem criando grupos autônomos de medicina natural africana. Inclusive, a gente segue um africano chamado Dr. Sebi, né, para a gente poder aprender mais sobre as ervas africanas. Hoje, a base da minha vida são os elementos, são os chás e as ervas. Então, isso é uma coisa. A outra coisa, rapidamente para concluir, eu gostaria de agradecer profundamente uma organização chamada UCPA, a Organização dos Coletivos Panafricanistas, porque são as organizações autônomas que fortalecem o povo preto na diáspora. Então, mais com respeito, minha gratidão eterna ao CPA, porque é ela que me deu a total autonomia de me tornar esse ser mais forte, mais potente, né? Exato. Gratidão. Exato. E assim passamos a bola ao nosso ilustre deputado Lindo Tito, que é um deputado independente no Parlamento angolano, que é importante nós engajarmos assim com os fazedores da política em Angola para assim nos informar a diáspora, porque há uma completa distância entre a diáspora angolana e os fazedores da política em Angola, e também os filhos que nasceram no Brasil, filhos africanos que nasceram no Brasil, que têm o sangue africano, e por causa da nossa espiritualidade africana, nós estamos todos unidos. Só devemos fazer esforço de nos engajar mais. Deputado, de certeza que nós vamos ter aqui mais vezes. Qual é a mensagem que quer endereçar a todo o povo africano espalhado pelo mundo afora? Bom, eu primeiro vou agradecer ao Tata Geraldo e ao Gila Nzan por terem concedido esta oportunidade de trocarmos informações sobre a nossa africanidade e sobre problemas transversais que afetam tanto
os africanos na diáspora como os africanos nos respectivos territórios, né? É sempre um privilégio ter essa sabedoria de duas pessoas que me enriqueceu bastante, né? Para todos os africanos na diáspora, eu peço-vos que trabalhemos juntos para transformarmos os nossos países africanos. Eles precisam da nossa força, eles precisam de nós, e nós temos que estar disponíveis para que possamos servir com brilho e com amor os países. A todos os africanos na diáspora que queiram regressar para os seus países, aqui falo particularmente para Angola. Angola está de mãos abertas a receber-vos bem e terá um espaço para fazer aquilo que pretender e ajudar também Angola a sair da situação em que vive. Obrigado e até a próxima. Sim, Quabo, estarei sempre aqui. Meu maior prazer é voltar a revê-lo e abraçar sem coronavírus, porque com coronavírus não vou poder abraçar-te sem coronavírus, pois tocarmos operações tal como fizemos em 2014. Muito obrigado por tudo. E também já agora passar essa mensagem a todo o povo angolano e de uma certa maneira africana espalhada pelo mundo afora. 2022 serão as eleições gerais em Angola e nós vamos pressionar o governo angolano, vamos pressionar e pedimos assim o apoio de todos os irmãos africanos, de sangue africano, que ajudem o povo angolano nessa pressão, porque nós temos que ter o direito do voto e é imaculado que nós assim podemos eleger os políticos que visam defender os nossos interesses aqui na diáspora. Por isso eu quero passar essa mensagem a todo o que é angolano, a todo o que é africano, que não engajem-se nessa luta de abrir assim o direito do voto do povo angolano, para assim nós abraçamos e damos a nossa ideia para os políticos, damos os nossos projetos para os políticos que visam defender os nossos direitos como angolanos e como africanos aqui na diáspora. Por isso, e lembrem-se também, próximo ano, esse ano que vem, uma comitiva de reis e rainhas do continente africano fará uma digressão em vários países africanos. E eu fui um dos convidados para participar na coordenação. Estamos como uma das líderes tradicionais, das líderes tradicionais, a rainha Diambi Kabatusuila, que é da República Democrática do Congo, na qual eu também faço parte da equipa dela. E por isso é que nós vamos endereçar essa carta a todos. Já está em processo. Camarões aceitou o convite, Ghana aceitou o convite, Nigéria aceitou o convite, Angola brevemente vai receber uma carta. Talvez até vamos fazer chegar a carta ao irmão Tito Lindo, que irá se entregar aos políticos em Angola. Fiquem ligados mesmo, será uma digressão que irá passar também pelo Brasil, que é muito importante. Irá passar também pelo Brasil essa digressão de líderes espirituais, líderes tradicionais, ativistas culturais, que têm assim como esse objetivo de unir essas correntes que foram partidas durante anos após anos. E é o momento. Se o Ghana está a receber os seus filhos, Nigéria está a receber, então é o momento dos países palopes ou dos países de expressão portuguesa, africano e brasileiro, de receberem sim os seus filhos também. One Love, Alpha Quabo, fiquem mesmo ligados. Eu vou desligar muito rápido aqui, mas podem continuar a conversa em off. Eu vou desligar para trocarem também números. É importante trocarem números, trocarem contactos, que é para assim, quando o Tata Geraldo, quando o irmão Nzila Lemba quiser regressar em África, pelo menos já tem alguém do aparelho político em Angola que pode assim estender a mão ou dizer, olha, não, vem aqui, vem. É importantíssimo essa união, essa irmandade que nós queremos criar. Este é o principal objetivo deste programa, AKA Show, aqui a partir do Reino Unido para o mundo. Lembrem-se que isto não é só TV, não é só Facebook, isso é rádio, TV. É com este objetivo. E quando acabar vamos mandar assim o link também para os nossos convidados para poderem ver o programa pré-gravado.
Paz e amor, Alfa Coabo, fiquem mesmo ligados. Próxima semana, aproximadamente à mesma hora, vamos trazer mais convidados especiais para podermos abordar vários temas que estamos conectados com a nossa sociedade. Um grande abraço mesmo. Eu vou desligar aqui no instante. Vocês depois vou voltar a falar convosco em off. Paz e amor, Alfa Coabo. Vamos meter um vídeo rápido. Um vídeo. Mas continua a espalhar essa mensagem. Continua a espalhar essa mensagem de paz, de amor, de união. Essa mensagem que visa a unir os povos africanos. Porque lembrem-se, a África, nós saímos da África, mas a África está dentro do nosso sangue. A África está dentro da nossa espiritualidade. A África, dá-me só ouvir. A África está dentro de nós. Por isso é que vou vos deixar com esta música Africa United. Esta música aqui, África. Não, África. Esta música, acompanha esta música muito rápida. África. Por isso, fiquem ligados mesmo. Alfa Coabo aqui a partir do Reino Unido para o mundo, a transmitir do bom. Fiquem com esta grande música. África. De um grande irmão, rapper, a partir de Portugal. Fiquem com esta grande música e até breve. Alfa Coabo. Big Cash, Skills, ES, Sam Produção. África, terra linda, terra mágica, rica por natureza, única de beleza geográfica, onde milhões morrem ainda de forma drástica e básica, vítimas de sida e da pobreza, de doenças, crenças, febres hemorrágicas e guerras trágicas que destroem hospitais, escolas, estradas e fábricas. Porque o homem que era presa tornou-se fera, rei leão, rei da selva, ataca, mata de forma surpresa, forma clássica, automática, sistemática, sem fórmulas matemáticas. Enchem repúblicas com ditaduras democráticas, com discursos políticos ricos, com erros na gramática. Deixam países no terceiro mundo, no fundo da escala gráfica. ONGs fazem competições em estudos de boas práticas. Revolução, evolução, mudança, só vês na TV depois da explosão demográfica. No papel ou na esferográfica, em cenas cinematográficas dos canais Odisseia Nacional Geográfica. Capta estudos no flash da máquina fotográficas, em obras de teorias biográficas, bibliográficas, de artistas de músicas e danças, sem editoras discográficas, sem gráficas. Crianças sem educação, sem esperança. São riquezas, alegria que se trafica para adoção de redes, prostituição, sites, pedofilias, revistas pornográficas. África, terra linda, magnífica, terra nostálgica. África, África, dia Yukashima César. África, África, nunca mulher se pessoa. África, África, Atati no kavuchaku kwetiano. África, África, consoma sana jima sesakwe. Berço da humanidade, da miséria e da desigualdade, onde só um terço é que vive na liberdade, onde a mentira tem um preço melhor do que a verdade. Terra de Mandela, Pepe Tela, África do Mugabe, de Mubarak e Gaddafi, e das novas oportunidades, de mulheres belas, belas amantes. Americanos, europeus como Deus, jogam monopólio, aumenta o seu espólio em cobre, petróleo, ouro e diamante. Terra do rinoceronte e do elefante, de crocodilo, do rio Nilo, de caça furtivos, carnívoros e traficante, de gente que mora perdido no abismo, sem horizonte, sem identidade, num lugar distante.